Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tem mais novidades sobre a compra de Yuri Alberto pelo Corinthians. Sim, esse negócio está acontecendo, está rolando. Eu vou te explicar tudo porque tem muita informação de cá, muita informação de lá, então você vai tirar todas as suas dúvidas nesse vídeo. Então faz o seguinte, te inscreve no canal, deixa o teu like, vem comigo e vamos juntos. Bom, pessoal, a informação não mudou de ontem para hoje. O Yuri Alberto realmente vai ficar no Corinthians. O Corinthians está adquirindo de forma definitiva o Yuri Alberto, centroavante, camisa 9 de 21 anos, em troca de dois jogadores. Eles são o zagueiro Robert Renan e o volante Duqueiroz. Mas tem algumas novidades que surgiram de ontem para hoje. Por exemplo, o Corinthians vai adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador. Tá, Chico, mas o que acontece? O Zenit fica com 50%, o Corinthians com 50% e ele joga onde? O Corinthians está adquirindo também os seus direitos federativos e, por isso, vai assinar um contrato de 5 anos, que é o limite permitido por lei, para ficar com um jogador, repito, de 21 anos. Então ele fica aqui no Corinthians até dezembro de 2027. Mas por que o Corinthians tem 50% e o Zenit 50%? Porque é um modelo de negócio encontrado por todas as partes de acordo com a vontade de todos. É claro que o Zenit gostaria de ficar com o Yuri Alberto, mas a vontade do jogador é permanecer no Corinthians. A vontade do Corinthians é ficar com o jogador. E aí o Corinthians vai incluir dois jogadores no negócio, com porcentagens que o Corinthians tem desses jogadores, para que essas porcentagens sejam cedidas ao Zenit, mas o Zenit ficando com 50%. Por quê? Porque o valor de mercado do Yuri, como todo mundo sabe, é 25 milhões de euros. Inclusive é um valor fixado no empréstimo que o Zenit fez ao Corinthians até julho de 2023. O Corinthians não tem esse dinheiro e nem tem jogadores que o Zenit gostaria que chegassem nos 25 milhões de euros. Então o que o Corinthians fez? Encontrou dois atletas promissores, jovens, para muita gente até numa troca polêmica, que correspondem a 12 milhões e meio de euros. Ou seja, o Corinthians não desembolsa nada, cede dois jogadores, Robert Renan e Duqueiroz, com as porcentagens que o Corinthians tem, para que o Zenit receba, com esses dois jogadores, esses 50% do que vale o Yuri Alberto. Entenderam? Duqueiroz e Robert Renan correspondem a 12 milhões e meio de euros, 50% do passe do Yuri, que fica com o Corinthians pelos próximos 5 anos. Pode ter uma divergência aí, que a gente ainda não descobriu, no que diz respeito a porcentagens. O Corinthians detém 55% do Robert Renan, 90% do Duqueiroz. Eu não sei se toda essa porcentagem está indo ao Zenit, porque aí o Corinthians perderia qualquer porcentagem numa futura venda desses dois jogadores. No caso do Yuri Alberto, está vindo 50% e o Zenit fica com 50%. Então, se o Corinthians amanhã depois vender o Yuri Alberto por 25 milhões de euros, ele apenas recupera os 12 milhões e meio de euros, que foi o que ele investiu no caso, mas sem botar dinheiro com esses dois jogadores. E os outros 12 milhões e meio de euros vão para o Zenit, que ainda fica com 50%. Talvez não seja um negócio ideal, talvez não seja um modelo perfeito, porque o Corinthians se desfaz de dois jovens jogadores bem interessantes, um deles titular do time, o outro com grande potencial para ser titular, mas como uma grande promessa de 19 anos, que é o Robert Renan, mas foi o modelo encontrado para você ficar com um jogador imprescindível, o melhor jogador do time, o jogador mais efetivo, o mais promissor, o cara que vai resolver teus problemas de uma característica rara e que você não encontra com tanta facilidade no futebol mundial. Estamos falando do Yuri Alberto. Não estou dizendo aqui que o Yuri Alberto é um novo Ronaldo Fenômeno, é um craque e tal. O que eu estou dizendo é que pro futebol brasileiro, primeiro, ele é uma das maiores promessas reveladas nos últimos anos. É só você ver a idade do Yuri Alberto, que é o que eu sempre gosto de frisar, porque pesa muito, ele ter só 21 anos. Segundo, no futebol brasileiro, você pode compará-lo com Gabigol, Pedro e, sei lá, agora chegando o Luizito Soares. O Palmeiras não tem um camisa 9, né? Mas tem jogadores muito efetivos, como o caso do Rony, como o caso do Endrick surgindo agora. Mas camisa 9, o Yuri Alberto está no hall dos principais, inclusive em nível internacional. Então ele tem um grande valor de mercado e ele é um jogador que você precisa ficar e precisa encontrar uma criatividade para poder adquiri-lo sem precisar desembolsar uma grande quantia financeira. Foi o que o Corinthians encontrou.
É por isso que eu acho que o negócio é muito bem feito. O Duqueiroz, apesar de ser um titular do time, já vinha oscilando. E aí, se o Corinthians conseguir ficar com o Maicon, por exemplo, bom, aí vai ser realmente um negócio perfeito, porque aí você já tem uma reposição dentro do elenco. Só tem um detalhe, tá? A ideia é que o Robert Renan vai agora. Pedido do Zenit. Tá, Chico, mas e o Ivan e o Mantuan? Já vou chegar lá. Robert Renan se apresentaria já agora no mês de janeiro ao Zenit. O Duqueiroz apenas na metade do ano, quando encerra o empréstimo do Yuri Alberto. E depois o Yuri Alberto fica em definitivo com o Corinthians por mais 5 anos. E o Duqueiroz vai para o Zenit da Rússia. Até lá, a gente vai tentar entender de que forma serão feitas essas porcentagens de para lá e para cá. Bom, mas e o Ivan e o Mantuan? O Ivan está voltando porque o Corinthians está negociando ele com o Vasco da Gama. O Vasco da Gama está comprando o Ivan do Corinthians. O Vasco que também está adquirindo 60% do Lucas Piton, que já nem treinou hoje com o Corinthians, porque está indo para ser jogador do Vasco. E o Ivan também vai defender as cores do Vasco da Gama. E o Mantuan pode ser até que retorne para o Corinthians. E aí vocês vejam como esse negócio pode ser interessante. Porque você manda o Robert Renan e o Duqueiroz, você adquire o Yuri Alberto e ainda volta o Mantuan, que é um jogador que estava muito bem antes de sair e que faz muito bem o lado direito. Provavelmente, quando o Gustavo Mosquito já vai estar se recuperando, fora que o Corinthians já contratou o Romero, tem o Juliano que pode cair por aquele lado. Enfim, são possibilidades que já ampliam o leque do Corinthians para não só esse começo de temporada, mas para o segundo semestre especialmente. Mas enfim, acho que a grande notícia é a compra e a aquisição do Yuri Alberto, mesmo que por 50%. O importante é ele ter os direitos federativos dele vinculados ao clube pelos próximos 5 anos e o clube deter os direitos de ficar com ele, negociá-lo, se receber uma proposta. O Corinthians é que vai decidir os rumos do Yuri Alberto a partir de agora. E o Zenit fica com os outros 50%. Então, numa futura negociação, o Zenit tem essa fatia. Mas fechando por 5 anos, o Yuri vira jogador do Corinthians. Fica definitivo no Parque São Jorge, no Timão, enviando Robert Renan e Duqueiroz. Eu acho que foi a melhor negociação possível dentro de uma dificuldade em adquirir um jogador tão caro, tão valorizado, que chegou e se deu tão bem com a torcida do Corinthians. Eu acho que a gente precisa entender o seguinte: o Robert Renan é uma promessa? É. O Duqueiroz é um jovem jogador promissor? É. Mas o Yuri já é uma realidade. Então você precisa entender que nesse momento tem um jogador que está resolvendo os teus problemas e tem outros que podem ali na frente te render um dinheiro. E tem a porcentagem também, né? Que o do Robert Renan não é tanto assim. É 19 anos, um jogador muito valioso, mas que o Corinthians tem só um pouco mais da metade. O Du não. O Du tem uma grande fatia, mas a gente tem a certeza de que o Du vai ser um grande jogador ali na frente. Eu acho ele um jogador muito interessante. E acho que ele foi eleito com justiça aí a revelação pela Bola de Prata. Acho que ele fez uma boa temporada, apesar dos altos e baixos. Mas nós estamos falando de um jogador que já é afirmado, que já se identificou com a torcida, que faz muitos gols e um camisa 9 que você não encontra em qualquer esquina. Então, eu entendo como um negócio muito bom o que o Corinthians está fazendo em relação ao Yuri Alberto. Mais alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, que aí eu tento tirar para vocês aí nos próximos vídeos, tentando apurar mais alguma informação que ficou pendente aí. Beleza? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!